Olá a todos, meu nome é Marco Aurélio Bortolin, eu sou professor do curso de Direito, disciplina de Direito Civil, Contratos 1 da Universidade de Araraquara, Uniara. O título desse vídeo é Compra e Venda, Aspectos Gerais. E assim é intitulado este vídeo porque nós vamos dividir o estudo da compra e venda em 4 partes. E por que faremos isso? Essa é a estratégia das aulas presenciais e agora, em razão do isolamento que estamos todos submetidos por força do Covid-19, aqui no canal nós vamos seguir exatamente a mesma programação que havíamos estabelecido para as aulas presenciais. Então falaremos de uma primeira parte da compra e venda, traçando seus aspectos gerais no Código Civil, especificamente dos artigos 481 a 495, e depois analisaremos a compra e venda sobre outros ângulos. Falaremos de situações especiais dos celebrantes frente ao negócio. Numa terceira parte falaremos de conteúdos especiais da compra e venda, cláusulas especiais, e numa última parte abordaremos modalidades de compra e venda. Então, a ideia é avançar sobre este contrato como primeiro negócio que enfrentaremos no estudo dos contratos em espécie, porque o curso é semestral e a disciplina de Contratos 1, ela engloba a análise dos contratos em geral no Código Civil, a parte introdutória de princípios, de pressupostos, de evolução, depois contratos em geral, e dos contratos em espécie nós segmentamos o estudo desses tipos de negócios no Código Civil, elegendo os contratos translativos como os primeiros a serem abordados pela disciplina de Contratos 1, para que depois, pela disciplina de Contratos 2, outros contratos venham a ser analisados. Portanto, dos contratos translativos, nós temos compra e venda, troca e doação. Começaremos pelo mais frequente em nosso cotidiano, que é o da compra e venda. Pois bem, então, dito isso, estamos aqui, já passamos por contratos em geral e estamos aqui a iniciar um novo tema. E por este tema começaremos por um contrato que tem um conjunto bastante considerável de dispositivos no Código Civil, e me parece fundamental para a boa didática em torno desse estudo que nós realmente possamos manter essa divisão do tema, para que mais adiante nós possamos emprestar essa lógica de estudo para outros contratos também extensos, como a locação, como o mandato, contratos que realmente demandam um certo tempo para a absorção completa dos conteúdos que nós temos a transmitir. Então, aqui, começando contratos em espécie, para essa disciplina, enfrentaremos compra e venda, troca e doação, começando então pela compra e venda. E na compra e venda, como eu disse, um contrato translativo que cria a obrigação de transferir bens, assim como a troca e a doação. Partiremos por fases, por segmentos do estudo da compra e venda. Neste vídeo, tal como seria na aula presencial, falaremos dos aspectos gerais de qualquer compra e venda. Muito bem. Localizado o negócio de compra e venda, vamos agora partir para o conceito. Nós temos um conceito legal no Código Civil, no artigo 481, e a par deste conceito legal, que é bastante simples, o contrato de compra e venda ele é conceitualmente intuitivo. Por quê? Porque ele é tão frequente no nosso cotidiano que nós conseguimos conceituá-lo de forma muito simples, muito automática, porque fazemos negócios de compra e venda o tempo todo. Então, podemos conceituar compra e venda como negócio jurídico, que é, por excelência, negócio jurídico, através do qual
determinado celebrante ajusta para si carga obrigacional de transferir bem ou bens de sua propriedade para outro contratante, em razão de contraprestação que o outro contratante se obriga de pagar quantia certa, em uma justa posição de prestação e contraprestação. E aí então, este conceito que é tão, como eu disse, intuitivo, tão óbvio, ele traz consigo elementos de classificação. E a classificação do contrato de compra e venda também segue esta nossa rotina de negócios de compra e venda. Então a classificação se torna fácil. Como podemos classificar a compra e venda então? Bem, vamos lá. A compra e venda é um contrato sempre bilateral. Por quê? Como vimos no próprio conceito de compra e venda, há uma divisão da carga obrigacional nos polos da contratação. Negócio jurídico obrigacional com divisão da carga obrigacional. Nós vamos ter carga obrigacional àquele contratante que se obriga a transferir bens do seu domínio para o domínio do outro, intitulado de vendedor, obrigação de entregar coisa certa, e a contraprestação do outro contratante que, de seu turno, deve pagar quantia, obrigação de pagar quantia. Então nós temos divisão de carga obrigacional aos polos da contratação, aos dois polos da contratação, portanto, um contrato bilateral. Bilateral na formação, bilateral na divisão da carga obrigacional. Essa divisão de carga obrigacional traz consigo um liame exato entre a definição da carga obrigacional e a saída patrimonial. Então, de alguma forma, a carga obrigacional gerará um reflexo de diminuição patrimonial. Não estamos falando aqui de lucro, estamos falando de interesse negocial. Se eu tenho a obrigação de retirar um bem do meu patrimônio como vendedor e entregá-lo ao outro contratante, haverá uma saída do meu patrimônio, uma diminuição do meu patrimônio, mesmo que eu tenha lucro. Então, analisando sob o prisma das saídas patrimoniais, a carga obrigacional do vendedor representa uma saída patrimonial. Talvez o resultado final do contrato gere lucro patrimonial, mas a saída ela existe. E a saída patrimonial de quem efetua pagamento de preço é óbvia. Haverá saída patrimonial também com atendimento de necessidade, também talvez com vantagem no resultado final. Talvez o preço pago seja inferior ao próprio valor de mercado da coisa. De qualquer jeito, haverá saídas patrimoniais. Classificamos esse contrato sempre como bilateral e sempre como oneroso. Neste campo da onerosidade, a compra e venda ela é quase sempre comutativa. Quase sempre. Na maior parte dos casos, ela é comutativa. Por que comutativa? Porque a prestação do vendedor ela é assumida em razão da exigibilidade concreta da contraprestação do comprador e vice-versa. Então, o comprador assume, em regra, obrigação de pagar quantia apenas porque ele está estabelecendo tal carga em razão da exigibilidade concreta da carga obrigacional do vendedor de lhe entregar o bem, e vice-versa. Existe um ponto de equilíbrio na formação do contrato. Ele decorre justamente da expectativa exata e recíproca de exigibilidade concreta de uma prestação em relação à outra. Então aqui, por conta desta certeza de exigibilidade, nós temos uma comutatividade quase sempre presente. Agora, a compra e venda, ela se insere num campo de transmissão de domínio de bem a título oneroso, e neste campo há um certo segmento deste campo que empresta à compra e venda aplicação para negócios que têm um perfil aleatório. Então, ao analisarmos em aula presencial os gêneros de contratos aleatórios no Código Civil, na parte dos contratos em geral, nós vimos que a alha, a incerteza sobre determinada carga obrigacional, pode ser assumida pelo contratante sobre todo o conteúdo da sua carga obrigacional,
ou sobre a quantidade, a variação de quantidade da carga obrigacional, ou então sobre o eventual risco a que a coisa existente está exposta no momento da celebração. Então nós temos 3 gêneros de contratos aleatórios. E a compra e venda, ela se ajusta circunstancialmente a qualquer dos gêneros. É um negócio que pode, eventualmente, assumir perfil aleatório. Ao contrário, por exemplo, do contrato de seguro, que é sempre aleatório, no caso da compra e venda, ela é, na maior parte das vezes, comutativa. Mas, circunstancialmente, o campo negocial pode trazer este elemento de alha, de incerteza, sobre a exigibilidade concreta da prestação ou da contraprestação de um dos contratantes. Se isso se verificar, por exemplo, estamos falando de um campo negocial. Então, levando em consideração as necessidades e oportunidades das partes, e a compra e venda está num campo negocial tão amplo, por vezes ela pode, com esse perfil aleatório, atender um determinado segmento de transmissão de domínio mediante pagamento. Exemplo, carga embarcada em alto mar, que não conta com seguro. Essa carga embarcada em alto mar, ela pode ter um preço convidativo justamente pelo risco ao qual está exposta e atrair compradores. Então, é apenas um exemplo bobo, mas para mostrar que circunstancialmente pode, eventualmente, a parte se lançar a um negócio de compra e venda com perfil aleatório por conta de um interesse, ou por conta de uma necessidade, ou perspectiva de preço convidativo, ou para se antecipar a outros interessados, por exemplo, para coisas futuras. Então, realmente a compra e venda pode ser classificada sempre como bilateral, sempre como onerosa, quase sempre ela é de uma onerosidade comutativa e, circunstancialmente, ela admite até esse perfil aleatório, desde que as partes demonstrem essa intenção, esse querer. Do contrário, ela, no silêncio do contrato, ela será, e da intenção demonstrada, ela será comutativa. Do ponto de vista da elaboração das cargas obrigacionais, aí nós temos a compra e venda podendo ser classificada como paritária se as partes tiverem liberdade e condição pessoal de negociação plena em torno dos conteúdos obrigacionais, de forma que eles realmente estabeleçam com paridade, com igualdade as cargas obrigacionais, ou então podemos também ajustar compra e venda por adesão, através de um contrato de adesão, conforme conceitua o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Então, se as cargas obrigacionais de ambas as partes forem definidas unilateralmente por um dos celebrantes e o outro vier a aceitar esta carga obrigacional que é bilateral e que foi definida apenas por um deles, nós teremos então a compra e venda veiculada em um contrato de adesão, que no direito do consumidor é muito frequente. Pois bem, então, bilateral, sempre, oneroso, sempre, negócio oneroso, sempre, quase sempre comutativo, eventualmente aleatório, se for assumido pelas partes esse perfil, podendo ser paritário ou de adesão. Do ponto de vista da forma, a compra e venda ela é formal, porque a lei civil exige, para a essência da compra e venda, a solenidade da escritura pública, de acordo com o artigo 108, se o artigo 108 do Código Civil, se o objeto da compra e venda envolver bem imóvel acima de 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E aí, então, neste caso, as partes precisarão observar forma pública, porque é da essência do negócio, passa a ser da essência do negócio porque a lei assim o exige. Não sendo esta a aplicação para imóveis com esta característica de valor, de acordo com a regra do artigo 108 do Código Civil, para as demais, mesmo para os bens móveis de altíssimo valor, muito mais do que este patamar do artigo 108, o contrato será sempre classificado como não solene.
admitindo-se a forma verbal para os contratos mais simples, mímica, e os contratos escritos particulares, né? Além de ser formal, ele é um contrato típico e nominado. Tem nome jurídico conhecido e é regulado pelo Código Civil. Portanto, se é regulado pela lei civil, é típico, e se tem nome jurídico difundido, conhecido, admitido, aceito, é nominado. Também é individual e impessoal. Os nossos contratos aqui, na disciplina de Direito dos Contratos, eles são realmente individuais, né? Mesmo que eu tenha mais de um vendedor no polo de venda, mais de um comprador no polo de compra. Havendo interesses individualizados, como a compra e venda indica sempre revelar a existência de interesses individualizados de transmissão de domínio, de A a B para CD, para CDEF, então haverá transmissão de domínio para esses interesses individualizados. Nós classificaremos sempre a compra e venda como um contrato individual. Além disso, é um contrato impessoal. Por que impessoal? Porque as cargas obrigacionais, elas não encerram uma atividade que se exige de maneira personalíssima, intuito personae, do vendedor ou do comprador. Portanto, este contrato gera efeitos mesmo diante do falecimento de uma das partes. Por quê? Porque as cargas obrigacionais que representam saídas patrimoniais se transferem, inclusive no caso da pessoa física, para a herança. Até os limites da herança, ela deve ser suportada pelo espólio. Pois bem, então, contrato se classifica do ponto de vista da obrigação, bilateral, oneroso, quase sempre comutativo, eventualmente aleatório, paritário de adesão. Saindo da carga obrigacional, da análise das classificações pela carga obrigacional, ele é típico, nominado, quase na maior parte dos casos, portanto, ele é não solene e, se envolver bens imóveis acima de 30 salários, será solene. Sempre e sempre, tanto uma coisa quanto a outra. E ele é, além disso, individual, impessoal, e ele é, sobremodo, consensual. Não é um contrato real. O artigo 482 mostra exatamente isso, que, presentes os pressupostos de existência e validade, a eficácia do contrato se torna plena tão logo os elementos essenciais do negócio sejam definidos pelo consenso das partes. Então já há geração de efeitos, independentemente da tradição do bem imóvel ou da escrituração em registro com a aquisição da propriedade, no caso do bem imóvel. A celebração do contrato já gera o exaurimento da formação do contrato, o contrato se forma e ele já gera efeitos. Ele causa, como nós já falamos dos contratos translativos, ele causa por si apenas a transmissão do domínio? Não, ele gera efeitos entre os celebrantes. Então, há exigibilidade de um celebrante em relação ao outro celebrante. Mas não há, pelo contrato de compra e venda, a criação da relação jurídica entre o comprador e a coisa. No nosso sistema, que seguimos aí a linha do direito alemão, nós não definimos a transmissão pura e simples da propriedade em razão da compra e venda. A compra e venda, ela, repito, cria a obrigação de gerar a transmissão da propriedade. Através do quê? Através da tradição do bem imóvel, da entrega do bem imóvel, ou então da escrituração e consequente registro do bem imóvel. Então, um contrato consensual, conforme define o artigo 482 do Código Civil. Já falamos do conceito legal no artigo 481 e agora estamos apontando o reforço da lei em torno do aspecto da compra e venda ser um contrato consensual e não real, portanto, para gerar efeitos, para sua eficácia interpessoal, não é necessário que a coisa esteja em poder do comprador. Já há, no nosso modelo jurídico brasileiro, já há a construção da obrigação pelo contrato. A existência do direito real será um ato posterior, consequente, em cumprimento da obrigação entre as pessoas. Pois bem, então ele é, fora os critérios de classificação em torno da obrigação, como eu disse, ele é nominado,
típico, individual, impessoal, consensual. Em relação à execução, o contrato de compra e venda ele é um contrato instantâneo de execução diferida ou imediata, né? E em relação a outros contratos, a compra e venda é principal e definitiva. Às vezes, quem não tem muito contato com o direito pode estabelecer alguma confusão. Isso é uma ressalva que a gente faz sempre em sala de aula sobre o compromisso de compra e venda do bem imóvel. O compromisso de compra e venda ou a promessa irretratável que envolve a unidade imobiliária é um contrato preliminar. As pessoas chamam de contrato de gaveta, é um contrato particular. Este contrato ele é o preliminar que encerra a obrigação das partes de celebrarem a futura compra e venda, que é o objeto deste vídeo. A compra e venda é o contrato principal e definitivo. Ele, contrato de compra e venda, ele é principal em relação a outros contratos. E ele é definitivo em relação ao querer das partes. Se porventura a compra e venda estiver interligada a outros negócios, aí nós teremos uma coligação de contratos. Como, por exemplo, nós falamos em sala de aula sobre quando tratamos de coligação de contratos, com estes contratos coligados que há para estabelecimentos comerciais que vendem lubrificantes, combustíveis, etc., com as grandes bandeiras que celebram ali ajustes coligados, né, para a compra destes produtos, para o comodato dos bens, enfim, para a montagem das lojas de conveniência. A compra e venda, então, ela será sempre um contrato principal e definitivo em relação a outros contratos, porque conserva sempre esse interesse principal de transmissão da propriedade, de forma com esse caráter de definitividade. E com isso, então, classificamos o contrato. Localização, contrato translativo. Conceito, artigo 481, a ideia das cargas obrigacionais justapostas e a sua classificação, que é uma classificação intuitiva, importante, interessante, que nós podemos sempre ter em mente como um bom exemplo para esses contratos translativos, porque a troca vai receber praticamente a mesma classificação. Agora vamos abordar um tema que é bastante interessante, que a simples leitura do Código Civil ela não nos dá. Nós precisamos aqui agregar alguns conceitos da parte geral. Então vamos lá. Vamos falar de elementos essenciais da compra e venda. A compra e venda é um negócio jurídico e, obviamente, para ela existir e valer, ela tem que ter pressupostos que lhe deem essas características, né? Que lhe deem esses poderes de existir juridicamente e de valer juridicamente. Para que isso aconteça, nós precisamos aplicar as regras que nós já vimos lá na parte geral. Então, obviamente, vamos extrair do artigo 104 os pressupostos que são tão importantes para dar concretude e validade a qualquer negócio jurídico. E como o contrato é, por excelência, um negócio jurídico, vamos extrair pressupostos de existência e validade do artigo 104 à luz da escada pontiana e vamos então aplicar aqueles conceitos que servem muito bem a qualquer negócio jurídico para a compra e venda também. Então, a compra e venda ela exige os cinco pressupostos, os 4 de existência que nós já conhecemos para qualquer negócio jurídico: celebrantes, manifestação de vontades, forma e objeto. E a compra e venda tem um quinto, que é o preço. Então nós temos 5 pressupostos de existência. Sem um deles, o negócio não existe. Então está ainda em negociação preliminar. Nós não podemos falar em proposta que vincule juridicamente o proponente ao seu teor se não houver definição de objeto, se não existir definição de preço. E é isso que o artigo 483 indica na sua primeira parte. Ele traz um quinto pressuposto que é essencial à formação da compra e venda. Então a compra e venda precisa de 2 celebrantes em polos antagônicos, precisa, comprador e vendedor, precisa de estar com manifestação de vontades desses celebrantes. Essa manifestação de vontade tem que alcançar o objeto, o preço e a forma
ela vai ser utilizada pelos celebrantes para dar concretude ao negócio. Irá desde a forma mímica, por simples contratação verbal, por contratação escrita e, como vimos, na hipótese do artigo 108, para bens imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, obrigatoriamente, em razão de, nesse caso, ser um contrato formal e solene, ter que observar a escritura pública para sua celebração. Muito bem. Então, destes 5 pressupostos, nós vamos também aplicar os pressupostos de validade jurídica que nós já vimos, seja no estudo da parte geral do Código Civil, seja no começo do curso de contratos, apenas em revisão. Pressupostos de validade que adjetivam beneficamente os pressupostos de existência. Então, celebrantes, capazes e legitimados materialmente. Pressupostos de existência e pressupostos de validade que adjetivam beneficamente o pressuposto de existência celebrantes. Capacidade e legitimação material. No caso da forma, no caso da forma, bem, no caso da forma, como nós vimos no estudo da classificação, se envolver bens imóveis, os celebrantes precisarão utilizar da escritura pública, porque neste caso a lei exige para a essência do negócio forma tal qual a prevista no artigo 108. Então, as partes deverão, no caso dos imóveis, de 30 vezes o salário mínimo ou mais, utilizar em forma pública. As demais formas são permitidas. Obviamente, depois nós vamos ver situações especiais que limitam esta análise primeira. Consentimento. Os celebrantes vão usar da forma para manifestar seu consentimento. O consentimento, nós vimos que precisa ser dado de maneira livre e de boa fé. Livre e de boa fé, sem vícios. Pois bem, este pressuposto de existência adjetivado pelos pressupostos de validade tem uma extensão na compra e venda. Por quê? Porque o artigo 483 diz, olha, este consentimento, o consensus, ele precisa alcançar não só a definição da coisa, como a definição do preço. Por quê? Porque é o núcleo das cargas obrigacionais dos polos antagônicos da contratação. Coisa e preço. Muito bem. Então, nós entendemos a compra e venda a partir da aplicação dos pressupostos de existência e validade jurídica para que ele gere efeitos, para que ele tenha eficácia e seus reflexos sejam reconhecidos perante a ordem jurídica das cargas obrigacionais, que provocam então o débito e, consequentemente, em caso de mora, a responsabilidade. Tudo bem. Morremos aqui? Ficamos só com essa análise sucinta dos pressupostos dos negócios jurídicos em geral? Não. Nós temos alguns aspectos a abordar em relação ao pressuposto objeto e em relação ao pressuposto preço. Vamos lá então. Em relação ao pressuposto objeto, em relação a este, que precisa ser, como normalmente falamos, o objeto precisa ser lícito, precisa ser possível, tanto jurídica quanto materialmente, precisa ser determinado ou, talvez, no mínimo, determinável. Este objeto, com estes adjetivos que lhe beneficiam, torna qualquer negócio jurídico atingido nesse pressuposto. Mas o Código Civil traz 2 aspectos em torno da coisa na compra e venda. Vamos então tratar deles. Estão nos artigos 483 e 484. O primeiro aspecto. A compra e venda, quando ela envolve um objeto existente no momento da celebração, é óbvio que ela já atinge a ideia que os celebrantes têm sobre a eventual preço correspondente, o equilíbrio das cargas obrigacionais. É possível já verificar sua licitude, é possível verificar se ele é realmente possível, porque ele existe. E para quem analisa o contrato à luz da sua validade jurídica, também. Só que existe uma circunstância das partes poderem ajustar
uma celebração de compra e venda para uma coisa não existente, para uma coisa futura, que virá a existir ainda. Ela pode ser determinável no contrato, ela pode ser, em tese, já reconhecidamente pelas partes como possível, ela pode ser já antecipadamente reconhecida pelas partes como lícita, e mesmo não sendo existente, as partes podem ajustar celebração em relação a esta intenção negocial. Ok? Acontece que se a coisa futura, o contrato foi celebrado, se a coisa futura, na fase pós-contratual, não vingar, não vir a existir, aí neste caso o contrato perderá a eficácia. Ele é um contrato válido juridicamente, mas ele perderá a eficácia. Seus pressupostos de existência, pressupostos de validade estarão presentes. Pode ser celebrado sobre coisa futura, porque o campo negocial da compra e venda é bastante amplo. Pode envolver interesse das partes, como eu disse no início do vídeo, para coisas que ainda nem existem. Mas se porventura essa coisa não vingar, o contrato, que é válido juridicamente, não será exigível, porque ele perderá a eficácia. Segundo aspecto, que envolve o objeto da compra e venda. A compra e venda à vista de protótipos, modelo ou amostras. De acordo com o artigo 484, se o vendedor lançar mão da prática de apresentar proposta para cativar a vontade do outro contratante através da apresentação de um modelo do objeto, de um protótipo, ou de uma amostra de algo que já está circulando no mercado, um modelo, um protótipo do que ainda virá a ocorrer, ou uma amostra do que já está sendo vendido no mercado, ele se vincula, mesmo que não exista uma cláusula expressa nesse sentido, ele se vincula a entregar uma coisa exatamente igual à da amostra do modelo da proposta, mesmo que não esteja previsto expressamente tal aspecto da carga obrigacional de entregar coisa. Em contrapartida, também devemos extrair deste dispositivo 484 que eventualmente não será admitido que cláusula contratual garanta ao vendedor uma descrição de coisa que é diferente da amostra, ainda que ele entregue uma coisa exatamente correspondente à descrição do contrato, porque este artifício não será reconhecido como válido, porque a vontade do aceitante foi em muito considerada pela observação da amostra. Então, para blindar a aceitação do comprador, é que a cláusula contratual não pode amparar o vendedor, seja para lhe permitir considerar que aquela amostra é meramente ilustrativa e que ela pode variar e que ele pode entregar outra, ou que o contrato descreva algo diferente, ainda que seja levemente diferente na descrição, para que ele cumpra exatamente a carga obrigacional literalizada na cláusula. Em nenhuma das situações. O que nós temos aqui? Um diálogo de fontes. Tal como ocorre no direito do consumidor, em vinculação do proponente ao teor da proposta, que é um autêntico princípio do Código de Defesa do Consumidor, um princípio jurídico. Há um diálogo de fontes e este aspecto do CDC foi trazido para o direito privado. Então nós temos uma correspondência aqui, sempre lembrando o seguinte. O artigo ele está fazendo referência a qual tipo de contratação? Ao contrato paritário ou ao contrato de adesão? Me parece que devemos ter uma certa cautela aqui. Porque já para o contrato paritário, já para o contrato de adesão, melhor dizendo, o artigo 424 já estabelecia uma limitação da liberdade contratual. O que o artigo 484 faz é simplesmente detalhar na compra e venda, como uma autêntica derivação,
algo que genericamente já está apresentado nas disposições preliminares do Código Civil. Então, o que nós temos aqui é uma facilitação no artigo 484. Muito bem, então esses eram os dois aspectos da coisa futura que, artigo 483, que se ela não vier a existir, o contrato perderá a eficácia, a não ser, evidentemente, que as partes assumam perfil aleatório, como nós falamos na classificação, e aí se assumirem perfil aleatório, o contrato continuará gerando efeitos, mas se não houver esta excepcional assunção de aspecto aleatório da compra e venda, a coisa futura, num contrato comutativo, se ela não vingar, ela gera perda de eficácia. E o segundo aspecto, quando a compra e venda é feita à vista de amostras, nós temos que aplicar a regra geral das disposições preliminares e então verificar se a descrição do contrato corresponde à amostra ou se a própria entrega já não corresponde à amostra. Em ambos haverá vedação da norma. Saindo do objeto, vamos para o preço. Bem, em relação ao preço, é óbvio que se o preço é um elemento essencial da compra e venda, tal como define o artigo 482, que o consentimento tem que alcançar objeto e preço, podemos afirmar com segurança que o preço ele é diretamente estabelecido pelas partes no campo da negociação, diretamente, portanto. Então, a proposta para deixar a negociação preliminar e se converter no campo da formação em uma proposta, em uma policitação, esta proposta precisa envolver, para ser completa, ela precisa envolver os pressupostos essenciais da compra e venda, obviamente, objeto e preço. E aí, se for aceita, nós aplicaremos aquelas regras de formação, aceitação entre presentes, aceitação entre ausentes e etc. Muito bem, então, o preço ele está incluído como elemento essencial no campo da formação do contrato, né? Na própria existência da compra e venda, sem o qual ainda estaremos em negociação preliminar. Pois bem, então diretamente, através de uma negociação paritária, as partes podem discutir o preço. Ou então, na formação de adesão, ou por adesão, também uma das partes pode já definir que para tal preço, tal coisa, há determinado preço e a outra aceitar. Então nós temos, seja por elaboração paritária, seja por elaboração adesiva, a definição do preço diretamente pelas partes ou por uma e aceita pela outra no início da formação do contrato. Esse é o padrão. Agora, o preço pode também ser dado de maneira indireta. Ele pode ser estabelecido de maneira indireta. E o Código Civil regula isso nos artigos 485, 486, 487 e 488. Nesses artigos, nós teremos então fórmulas legais de apuração do preço da compra e venda que não pela via direta dos próprios celebrantes. A primeira delas é a escolha de um terceiro que irá arbitrar o preço na fase pós-contratual. O Código estabelece, no artigo 485, que se esse terceiro não aceitar a incumbência na fase pós-contratual, o contrato deve estabelecer uma outra saída, uma fórmula subsidiária, um substituto. O contrato pode também estabelecer que se o terceiro não aceitar, que as partes definirão um preço por aditivo, em determinado prazo, sob pena do contrato deixar de existir. Ou então o contrato pode simplesmente deixar de existir por falta de elemento essencial. Se nada for dito em relação ao contrato nas contratações mais simples. Pois bem, então é possível que através de uma escolha bilateral, no momento da formação, as partes elejam um terceiro que irá arbitrar o preço, seja porque talvez ele tenha maior experiência, maior expertise, conheça melhor determinado campo negocial daquela compra e venda, um pomar, uma cria de cavalos de raça, algo do gênero. As pessoas podem, ali os celebrantes, definirem um terceiro que tenha a confiança dos dois, para que então esse terceiro dite o preço. E essa é uma fórmula de complementação bastante interessante do elemento essencial. Segunda possibilidade, que está espraiada nestes artigos 486, 487, 485, 486 e 487,
é a definição do preço através de parâmetros ou índices. Parâmetros ou índices. E o outro, parâmetros ou índices, convenhamos. Para parâmetros, nós temos alguns referenciais que são reconhecidos nacionalmente no país. Por exemplo, no comércio de veículos, tabela FIPE e outros. Então, há realmente a possibilidade de você definir, olha, será o preço médio daquele modelo, marca, ano tal, da tabela de junho do ano tal. Muito bem, então está definido o preço. Nós vamos buscar lá naquele parâmetro, que é um parâmetro impessoal. Ou então pode se dar também através de índices que se aplicam à atualização da moeda. O IGPDI, o IGPM, o NPC, etc. Também pode ser definido através de cotação. Essa cotação de bolsa, por exemplo, ela é muito útil para commodities. Suco de laranja congelado, boi gordo, petróleo, ouro, enfim, essas commodities, elas no mercado futuro, elas dependem de um referencial. E aí, evidentemente, podemos utilizar o pregão da bolsa de tal localidade, podemos utilizar o valor de fechamento ou o preço médio. Eu, particularmente, prefiro ou acho que seria mais seguro o preço de fechamento. E, além dos índices, parâmetros e cotação, taxa de mercado ou bolsa, nós temos também a interessante hipótese do artigo 488. Então, 486, 487 e a hipótese do artigo 488. A hipótese do artigo 488 precisa ser entendida com certa cautela. Por quê? Uma leitura rápida gera certa estranheza. É possível uma compra e venda sem preço? Ou seja, é possível que as partes ajustem a transmissão por tradição de algo sem definição de preço? E isso venha a representar uma compra e venda mesmo? Sim. Em que situação? Na situação de existir um preço habitualmente exercido pelo vendedor para aquele tipo de bem. Se houver, de maneira antecedente, uma postura de venda corriqueira com a operação de um preço conhecido pelos celebrantes, mesmo que ocasionalmente, naquela compra e venda enfocada, as partes não tenham parado para estabelecer um preço de maneira direta ou de maneira direta, indiretamente será validado o negócio pelo aproveitamento do preço habitual. Se houver variação, por exemplo, variação de preço, vamos supor que seja alguém que venda um produto com 2 tipos de qualidade, aí será o médio. Aplicaremos o preço médio. Se não houver essa habitualidade, aí o contrato não chegou a se formar. Mas é importante a regra do artigo 488, porque ela não só conserva o negócio, que é um princípio de conservação, como ela garante o atendimento da necessidade do comprador, como ainda é uma regra totalmente derivada da aplicação do princípio da boa-fé objetiva, para que o vendedor não adote sob a máscara de ausência de preço um eventual arrependimento real. Então, como ele não poderia se arrepender por falta de cláusula específica, ele usa o artifício de dizer que não havia preço para materializar um arrependimento. Aí ele estaria atuando contra a boa-fé objetiva que informa o negócio. Tá? Então, a regra do artigo 488, ela expressa uma aplicação concreta da função integrativa da boa-fé objetiva, né? Venire contra factum próprio. Muito bem. Agora, vamos chegar numa regra que exige reflexão nossa, também ligada ao preço, que é a regra legal do artigo 489. É uma regra de invalidade jurídica que estabelece nulidade do contrato para a hipótese de cláusula contratual que reserve a uma das partes a possibilidade, a faculdade exclusiva e unilateral de definir o preço na fase pós-contratual. Se isso acontecer, de a cláusula permitir
que por arbítrio de uma das partes, depois da celebração, ela venha unilateralmente definir o preço, este contrato será nulo, porque o preço, ele não compôs a formação válida do contrato. Não compôs a formação válida do contrato. A formação bilateral. Aí dirá o ouvinte, a pessoa que assiste este vídeo. Mas no contrato de adesão, o preço não é definido unilateralmente também pelo vendedor? Sim, mas no campo da formação há uma aceitação. Há aquele preço. Se o preço for escorchante, o comprador não aceita e o contrato não se forma. Outra coisa é o contrato se formar e uma cláusula remeter ao poder exclusivo do vendedor a definição do preço e isso vincular por esse aditivo contratual o comprador. Como nós estamos falando de um elemento essencial, esta possibilidade ela é retirada já desde logo do campo da validade jurídica pelo artigo 489. E me parece que esta regra do artigo 489 também impeça a mesma saída equivocada do vendedor se ele quiser emprestar a hipótese do artigo 485, que é a definição de um terceiro para arbitrar o preço, que essa escolha se dê por única opção dele, vendedor. Também não terá validade. Nós poderemos emprestar perfeitamente a regra do artigo 489, porque ali nós teremos também, na escolha unilateral do terceiro, a definição indireta do preço. Então, a deturpação da regra de escolha de preço por terceiro não pode se aproximar da invalidade do artigo 489. A escolha precisa se dar no contrato e a recusa vai se dar na fase pós-contratual. Pois bem, então eram essas as considerações que eu queria fazer em relação aos elementos essenciais da compra e venda: partes, consentimento, forma, objeto e preço. Agora, ainda em aspectos gerais do negócio de compra e venda, nós precisamos falar de despesas, riscos e lugar da tradição. Vamos lá. Por despesas, nós temos uma divisão na lei civil. Essa divisão ela não se aplica em todos os contratos. Na verdade, a divisão é conceitual. Então, para as despesas de tradição, a lei estabelece que tais despesas de tradição do bem imóvel ficarão a cargo do vendedor e que as despesas de escrituração e registro ficarão a cargo do comprador. Evidentemente que nós temos, por despesas de escrituração e registro, normalmente a celebração da compra e venda a envolver bem imóvel. Então, as despesas da celebração de compra e venda do bem imóvel ficam a cargo do comprador, salvo se o contrato estabelecer rateio. E nas despesas próprias da tradição do bem móvel, estas despesas ficam a cargo do vendedor, a não ser que o contrato estabeleça de forma diferente. Então, nós temos ali, em relação a despesas, esta sutil diferença. Agora, saindo do artigo 490, vamos para o campo dos riscos. E eu queria abordar, então, o artigo 492. Em relação aos riscos, nós temos também uma máxima que se aplica à regra da compra e venda, de que a coisa perece para seu dono. Então, nós temos que definir qual é o momento em que o bem imóvel, que o bem em geral, ele sai do campo de propriedade do vendedor e passa ao campo de propriedade do comprador. Isso se dá com um ato de entrega. No momento da entrega é que ele deixa a propriedade do vendedor e integra a propriedade do comprador. O contrato já gera efeitos, mas o momento da transmissão da propriedade é dado pela tradição. Pois bem, de acordo com o Código Civil,
os riscos que recaem sobre a coisa são assumidos pelo vendedor até a data da entrega e o comprador assume todo o risco sobre o pagamento até a data do pagamento. Pois bem, então nós temos ali uma atribuição de assunção de riscos. É possível dizer então que o vendedor não é atingido caso nem o contrato, se o comprador no dia que for efetuar o pagamento em espécie vier a ser assaltado, por exemplo. Porque a carga obrigacional do comprador continuará sendo a mesma, já que os riscos sobre o pagamento até a data efetiva são todos atribuídos ao comprador. E os riscos atribuídos à coisa são todos atribuídos ao vendedor, mesmo que o contrato já tenha sido assinado, já esteja gerando efeitos. Há exceções a essa regra no artigo 492? Sim, há. Se as coisas que estão sendo vendidas, que foram vendidas, são daquelas que estão em um determinado monte, num conjunto maior, que precisam ser separadas das não vendidas, marcadas ou assinaladas, separadas. Então, se elas tiverem que ser contadas, separadas ou marcadas, assinaladas, por exemplo, cabeças de gado num rebanho maior. Se durante a contagem, separação ou marcação, elas vierem a suportar caso fortuito ou força maior, neste caso, como ainda não houve a entrega, excepcionalmente, de acordo com o parágrafo do artigo 492, o risco é já atribuído ao comprador. É uma exceção à regra res perit domino, que a coisa perece para o seu dono. Mesmo antes da entrega, então, há uma exceção. A segunda exceção é do comprador estar em mora quanto ao dever de retirar. Então, aplicando o direito das obrigações, se a mora não for de pagar, for a mora de retirar, e se esta mora já estiver claramente constituída, e a força maior ou caso fortuito incidir sobre a coisa, sobre a res, esta coisa perecerá excepcionalmente para o comprador porque ele estava em mora de retirar. Então estas são duas exceções ao risco atribuído no artigo 492. Lugar da tradição. Lugar da tradição é o lugar em que a coisa estava ao tempo da celebração, a não ser que o contrato defina outro lugar de tradição. Pois bem, se vamos imaginar que a coisa está no Mato Grosso, vamos continuar com o exemplo do gado que eu acho que se aplica perfeitamente. Ele tem que ser retirado? Muito bem, o contrato não diz nada. Qual é o lugar da tradição? Em que lugar o vendedor precisa entregar as cabeças de gado? Ele precisa entregar lá no Mato Grosso do Sul, onde está a fazenda dele. Na ausência de previsão diversa, o lugar da tradição na compra e venda é o lugar onde está a coisa. Muito bem. As partes podem ajustar outro lugar? Podem. Se o comprador requerer que as cabeças de gado sejam entregues pelo vendedor em outro local, vamos supor, norte do estado de São Paulo, uma cidade do norte do estado de São Paulo, ou oeste do estado de São Paulo, e elas venham a ser transportadas, é necessário que o comprador indique de que forma, passando orientações, instruções. Durante o trajeto, até o ponto da entrega, o risco é do comprador. Ah, mas não houve tradição ainda, mas aqui há uma exceção. Elas saíram do lugar em que estavam e estão indo para outro lugar a pedido do comprador. A pedido do comprador, há já, depois do contrato, a transmissão do risco para o comprador, mesmo antes da tradição. Contudo, se o transportador, o vendedor, não observar as orientações que foram passadas pelo comprador, o risco continua sendo dele até a efetiva entrega. Muito bem. Então, esse é o lugar, este é muito importante, né? O lugar da tradição e as alterações do lugar da tradição que ora se atribui ao comprador, ora se mantém com o vendedor. Em relação aos artigos 491 e 495, ambos, se bem observados,
tratam de hipóteses de exceção de contrato não cumprido. Exceção de contrato não cumprido. Pois bem, se uma das partes não cumpriu o pagamento, a outra não é obrigada a entregar a coisa. Essa já era uma previsão do artigo 476 do Código Civil e ela está reafirmada na compra e venda no artigo 491. E no artigo 495 há uma outra hipótese de exceção de contrato não cumprido que se aplica para a situação de abalo financeiro que está prevista no artigo 477 lá do Código Civil. E aqui no artigo 495 tem uma referência que eu acho específica demais, que estabelece a possibilidade de não exaurir a carga obrigacional por conta da insolvência do outro contratante, algo que o artigo 477 não estabelece com tal rigor jurídico, insolvência. Lá no artigo 477, o que nós temos é a comprovação de abalo financeiro. Então eu entendo que a regra do artigo 495 não pode ser mais severa para a compra e venda do que é a regra geral do artigo 477. Então elas precisam ser conformadas. A do 495 precisa ser interpretada à luz do 477. E aí nós teremos uma uniformização do sistema. Bem, tratamos aqui de aspectos gerais dos negócios de compra e venda. Sua localização em contratos translativos, seu conceito, sua classificação, aspectos de elementos essenciais do negócio de compra e venda, detalhe para o quinto elemento, que é o preço, um elemento essencial, preço, que não está lá no artigo 104, detalhe para a forma solene dos contratos que envolvam bens imóveis acima de 30 salários, as questões que envolvem as despesas, riscos, esta aplicação dos artigos 491 e 495 em conjunto com as regras gerais da parte geral, regras relacionadas ao objeto da compra e venda, enfim, aspectos gerais. Eram essas as considerações que eu queria fazer nessa aula introdutória de compra e venda. No próximo vídeo falaremos ainda de compra e venda, tratando de situações especiais que envolvem os celebrantes em relação ao negócio. Eram essas as considerações que eu queria fazer em relação ao tema. Desejo de coração que todos estejam bem nesse período de pandemia, famílias, amigos, todos enfim, e espero que gostem do vídeo, acompanhem a exposição da matéria em texto de apoio na plataforma Google Sala de Aula, que a Uniara disponibiliza para os professores e alunos e alunas. Ela já está disponibilizada. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.